Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre função logarítmica, tá? Suas características e também a questão do seu gráfico, tá? Bom, a ideia de logaritmo, ela vem surgir aí por volta do ano 1500, 1600, né? Com o John Napier e com Burke, tá? Só que essa necessidade de logaritmo também foi através das navegações, a necessidade de cálculos com relação à astronomia, viagens marítimas e etc, tá? Mas entre Burke e Napier, o Napier ele foi o primeiro aí, foi ele quem antecipou a sua publicação acerca da ideia de logaritmo, tá? Então Napier em 1614 ele publicou o Meripsi Logarithmorum Canonis Descriptio. Este foi o primeiro tratado aí, né, sobre logaritmo. Então Napier foi ele quem introduziu essa ideia de logaritmo e várias outras ramificações, é claro, dentro da matemática. Mas como o assunto nosso aqui é logaritmo, então o Napier ele tem muita importância através do logaritmo. E a ideia de logaritmorum é a evolução dos números, tá? Então a ideia de logaritmo é você fazer uma evolução dos números que nós vamos aprender a partir de agora, é claro, a aplicação na função. Bom, então seja função exponencial, então nós já aprendemos o que é uma função exponencial, é onde você tem a sua variável no expoente, ok? E lá na função exponencial nós temos uma condição de existência, né? Nós temos um critério de existência para a função exponencial. O a, que é a nossa base, ele deve ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1, beleza? Então, temos que a função inversa do exponencial é a função logarítmica, tá? Que indica-se, então, por y igual a log de x na base a. Lembrando, né, pessoal, quando a gente escreve y, isso aqui é a mesma ideia do f de x, beleza? Bom, então alguns exemplos sobre funções logarítmicas, né? Nós temos aqui, ó, f de x igual ao log de x na base 5, log de m na base 3, o y igual ao log de 7, quando não aparece a base a gente sabe que é 10, e assim por diante, beleza? Então, é claro, é necessário a gente estudar lá as propriedades do logaritmo, antes de vir aqui estudar um pouquinho da função logarítmica, tá? Então, a gente precisa ter uma noção de logaritmo. Bom, então a função ela é definida para a seguinte lei de formação. Lembra lá que definição de função nada mais é do que uma lei, uma regra que deve ser respeitada, que é sendo dada aí para vocês, tá? Nesse caso, para nós, a nossa lei aqui é o logaritmo, então ela vai ter esse formato aqui, ó, log de x na base a, tá? E vai respeitar também aquela condição de existência, uma condição de definição, que é o a sendo diferente de 1, e o a tem que ser maior que zero. Quem é o a no nosso logaritmo? O nosso a, pessoal, vai ser a base, ok? Então a gente vai estar relacionando a base do meu logaritmo aí, vai ter uma condição de existência, tá bom? Então temos que respeitar essa ideia aí. Então olha lá, a função f de x, log de x, olha lá, base 3, é considerada uma função logarítmica, porque a base, ó, é diferente de 1 e maior que zero. Então, este é um exemplo de função e ela está definida. Bom, vamos verificar aqui uma outra ideia. Ó. Você tem log de x na base 1. Não é considerado uma função logarítmica, porque a base ó, está sendo igual a 1. E, por definição, precisaríamos ter o quê? Diferente de 1. Beleza? Então, esse caso não é uma função logarítmica. Agora nós temos ó, log de x e a base é menos o 5. Mais uma vez, ó, não é considerada uma função logarítmica, né? Então, porque o a está sendo igual a menos 5. E temos que ter o a maior que zero e, é claro, diferente de 1. Beleza? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos, né, alguns exercícios acerca das funções logarítmicas. Bom,
A primeira situação nós temos ali, ó, f de x igual a log de x na base 3. Ele está pedindo para nós determinarmos f de 81. Pessoal, isso aqui é o valor numérico, né? Então nós vamos achar o valor numérico para quando x for igual a 81. Então vamos substituir o x por 81, vamos substituir o x por 81 e nós vamos ficar com essa seguinte ideia, olha lá. O log de 81 na base 3, pessoal, nada mais é do que você resolver um logarítmico, tá? Então, você tem lá aquela ideia, né, ó, log de x na base a. Isso é igual a b. Como é que você resolve isso? A elevado a b tem que ser igual a x. Então, a elevado a b tem que ser igual a x. No nosso caso aqui, a gente está colocando k. Então, quem é o x é o meu 81. É você fazer aquela voltinha, né? Então, a base elevada a determinado número tem que dar 81. É a evolução do 3 para chegar no 81, tá? Bom, então, nós caímos, ó, numa equação exponencial. O objetivo da equação exponencial é você igualar as bases e depois você vai igualar os expoentes, ok? Então, nós temos que o log de 81 na base 3 vai ser igual a 4. Portanto, f de 81 é igual a 4. Bom, nós temos a função 2 vezes o log de x na 2 na base 4. Determine f de 6. Bom, pessoal, então vamos fazer a mesma coisa, né? No lugar do x, nós vamos colocar o 6, vamos colocar o 6. Bom, vamos respeitar, é claro, as propriedades do logaritmo. Lembra lá que isso aqui é uma propriedade da potência, né? Ó, quando o meu logaritmando tem uma potência, você pode jogar ele aqui para frente, ó, multiplicando o logaritmo. Então você tem, ó, 2 vezes 2 e sobrou log de 6 na base 6. Outra propriedade do logaritmo é quando o logaritmando é igual a base, isso aqui vai ficar igual a 1, beleza? Então sobrou 2 vezes 2 vezes o 1. Então f de 6 vai ser igual a 4, ok? Bom, então as funções logarítmicas e a sua aplicabilidade, né? Então, temos várias conexões acerca do logaritmo, várias ramificações aí que vão utilizar o logaritmo, tá? Então, nós temos, no caso aí, na geografia, que é utilizado o conceito de logaritmo, tá? Onde nós temos aí a ideia do cálculo da escala Richter, né? Então, você tem aí como calcular a magnitude, que significa a quantidade de energia liberada no epicentro, ok? Então, qual é a amplitude do terremoto? Assim você vai conseguir quantificar a energia em joules. Ou seja, então a ideia da escala Richter é utilizado o conceito de logaritmo, beleza? Então este é um exemplo da aplicação do logaritmo. Um outro exemplo é a relação com a química, que é a radioatividade. Então, a radioatividade, você pode utilizar o conceito da fórmula logarítmica para calcular aí o tempo de desintegração de uma substância radioativa, beleza? E assim por diante. Nós temos também o conceito aí do logaritmo sendo aplicado também na medicina, que vai calcular aí a quantidade de substância de uma determinada droga que você deve tomar para que tenha efeito no seu corpo, tá? Então, várias situações aí usando o logaritmo. Bom, então uma outra aplicação de logaritmos, é claro, é a matemática financeira. Então, nós temos aqui mais uma atividade. Um capital C é aplicado a uma taxa anual de 8% com juros capitalizados anualmente. Considerando que não foram feitas novas aplicações ou retiradas, em quantos anos o capital acumulado será o dobro do capital inicial? Bom, então ele pede para a gente considerar aqui, ó, montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Então nós temos aqui nada mais nada menos que uma formulinha financeira, tá? Onde M é o montante e C é o capital inicial, o I é a taxa e T é o tempo que nós temos que calcular. E aí ele faz uma observação, né? Ó, use log de 2 igual a 0,301 e o log de 1,08. Ou seja, no nosso cálculo, nós temos que chegar nessas informações para que a gente possa substituir, beleza?
Bom, resolvendo pela formulinha da matemática financeira, né, nós temos ali, ó, lembrando que o montante deve ser o dobro do capital. Vamos substituir a taxa por 8%. Então, aqui nessa formulinha a gente tem que fazer 8 por 100, né? Então, é 0,08 igual a 2. Então, chegamos aqui, ó, pessoal, numa ideia de uma equação exponencial no qual você não vai conseguir resolver. Então, se você querer aplicar as ideias de uma equação exponencial, você não consegue. Então, precisamos aplicar aqui o contexto de logaritmo, tá? Então, aplicando o logaritmo em ambos os lados, nós vamos ficar com essa situação aqui, ó. Log de 1,08 na t igual a log de 2. A partir daqui, nós vamos aplicar as propriedades do logaritmo, tá? Então lembra lá, ó, da potência apareceu aqui mais uma vez. A gente consegue jogar aqui para frente para multiplicar o logaritmo, ok? Bom, então o logaritmo está multiplicando, nós vamos passar para o outro lado dividindo, porque o que nos interessa aqui é isolar o tempo. Essa é a nossa pergunta, ok? Bom, então, log de 2 nós já achamos aqui, então vamos substituir por 0,301. E log de 1,08 também chegamos, vamos substituir por 0,033. Fazendo então a divisão entre eles, nós vamos ter o t igual a 9,121. Então, nós vamos chegar no tempo igual a 9 anos, né, vírgula 121. Ou seja, vamos ver qual é a alternativa que nos cabe aqui, ó. Entre 8 e 9 não, porque é mais que 9. Entre 9 e 10, essa é a nossa opção, ó. Letra B. Entre 10 e 11 não, entre 11 e 12 não. Então, de fato, a letra B é a nossa solução aqui, tá? Pessoal, o gráfico de uma função logarítmica e as suas características. Olha lá. Vamos olhar para esse gráfico e ver algumas particularidades que estão aparecendo nele. Olha lá. Vamos verificar no intervalo, ó, do eixo x, é claro, nós temos aqui, ó, do zero tendendo para menos infinito, a nossa função logarítmica ela não está definida, tá? Então nós não temos valores para a nossa função logarítmica do zero tendendo para menos infinito, ok? Ou seja, não existe, olha lá, logaritmos de números reais negativos, beleza? Bom, a outra observação é do intervalo entre 0 e 1. O valor da função ela vai ser o que? Negativo, ó. Entre 0 e 1, perceba, ó, que nós teremos valores negativos para a nossa função. Agora, a partir do intervalo do 1 tendendo para mais infinito, nós teremos aqui ó, a nossa função com valores positivos, ok? Então, vale observar aqui o que acontece com a nossa função acerca da sua construção gráfica, tá? Bom, uma outra coisa que a gente tem que analisar é o quê? O gráfico da função logarítmica, percebam, ela sempre vai interceptar o eixo x no ponto 1, 0. Lembra lá da função exponencial? Na exponencial, ela vai sempre interceptar na coordenada 0 e 1, que é interceptando o eixo y. Claro, né, considerando aquele formato geral da função exponencial, né? Aqui a gente também está levando em consideração essa ideia. Temos uma função logarítmica, né, bem simples, né, no caso, na forma geral. As outras variações, é claro, que pode ter na sua função logarítmica, vai mudar o gráfico um pouco, né, então vai tornar ele um pouquinho mais diferente. Mas estamos trabalhando aí, ó, num formato de uma função mais geral. O gráfico, ele nunca toca o eixo Y, beleza? E também não vai ocupar pontos do segundo quadrante e do terceiro quadrante, né? Ó, como não tem valores para a função do zero para menos infinito, então o gráfico da função logarítmica, ela não vai pegar aqui o segundo quadrante e nem o terceiro quadrante. A função log de x na base b, ela é contínua e seu domínio ó, é os reais positivos não nulos, ou seja, apenas os números reais positivos. Então, o domínio da minha função ó,
sempre vai ser os valores maiores aqui do que o zero, certo? Então, sempre eu vou pegar valores maiores do que zero. O conjunto imagem agora já são todos os reais, né? Porque para os quaisquer valores que eu pegar aqui para x, eu vou ter uma imagem no meu y, ok? Então, vai ser tanto positivo quanto negativo. O logaritmo de 1 na base b é sempre zero, tá? Então, ele está falando isso aqui, ó, log de 1 na base b, isso aqui sempre vai ser igual a zero, beleza? Porque é aquela ideia, né? Ó, se você tem log de 1 na base 3 igual a x, você vai fazer a voltinha, né, pessoal? Vai ficar 3 na x igual a 1. Lembra lá da equação exponencial, então é 3 na x igual, o 1 tem que virar 3. Como você faz? 3 na zero. Igualou as bases, você iguala os expoentes. Então, log de 1, seja qual for a base, sempre vai ser zero. Bom, então, construindo um gráfico de uma função f de reais positivos em reais, com f de x igual a log de x na base 2, pessoal, nós temos essa construção gráfica aqui. Então, o que a gente define a partir dessa ideia? Que todo logaritmo que nós tivermos uma base, ó, que é o b, sendo ela maior do que 1, nós teremos uma função crescente. Então, a gente sempre vai olhar para a base. Se a base for maior que 1, nós temos que ela é crescente. Então, neste caso, nesta função, nós temos a base igual a 2. Logo, é maior que 1, então esta função é uma função crescente. Beleza? Agora, veja esse caso aqui, ó. Nós temos a função log de x e a base é meio, tá? Então, se a base é meio, é um valor que está entre 0 e 1. Se isso acontecer, então nós temos uma função decrescente, que é o nosso caso aqui, ó. Como a nossa base é meio, é um valor que está entre 0 e 1. Portanto, a nossa função aqui vai ser decrescente. Vamos fazer mais um exercício. Verifique se a função f de x, ó, foi dada a função para nós. Ele está perguntando se ela é crescente ou decrescente e determinar o seu domínio. Bom, pessoal, para verificar se é crescente ou decrescente, nós vamos olhar para a base. A base é igual a 5. Se a base é igual a 5, é maior que 1. Logo, a gente sabe que é uma função crescente. Pessoal, para verificar o domínio da minha função, eu tenho que verificar quais são os possíveis valores para o meu x, beleza? Então, isso é o domínio. Quais são os valores que o meu x pode assumir para tornar essa função, né, definida, que ela possa ser definida, que ela possa existir, tá bom? Nós vamos pegar o nosso logaritmando e vamos atender a definição do logaritmo. O que ele está dizendo aqui, ó? Existe log de b na base a se e somente se o a e o b tem que ser maior que zero. E o a, é claro, diferente de 1. Então, eu tenho que satisfazer que o b tem que ser maior que zero. Beleza? Deve ser maior que zero. Então, como a base é a igual a 5, beleza, satisfaz a condição de existência. Agora vamos verificar o logaritmando. Então, vou fazer o b maior que zero, que no caso é o 3x menos o 6 maior que zero. Isolando então o valor do x, temos que o x é maior do que 2, ou seja, para tornar essa função definida, nós temos que o nosso domínio deve ser maior do que 2, né? O nosso x deve ser maior do que 2, beleza? Bom, a função logarítmica em relação à função exponencial, vamos lá, ó. A função f de x, 2 na x, que é uma função que exponencial, ela é bijetora. O que é uma função bijetora? É uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Lembrando a definição de injetora, nós teremos elementos distintos que possuem imagens distintas, ou seja, qual é a ideia de função injetora? Para f de x1, você vai encontrar um elemento para f de x2, tá? Então, você vai ter imagens diferentes para cada elemento do meu domínio, ok?
Agora, a sobrejetora, ele diz o quê? Que o conjunto imagem coincide com o contradomínio. Então, o seu contradomínio é a sua própria imagem, ok? Então, se essa função exponencial ela é bijetora, então eu posso admitir que a função inversa, como veremos a seguir, também ela é bijetora, ok? Vamos ver aqui, ó. Bom, vamos calcular a função inversa. Temos que lembrar como calcular a função inversa. Lembra lá, nós vamos escrever a função f de x igual a na x, trocando f de x por y, que a gente sabe que é a mesma coisa, né? F de x é a mesma coisa que o y. Feito isso, nós vamos trocar as variáveis. Nós vamos chamar y de x e x de y. Depois de ter feito isso, nós vamos isolar o valor do y, mas perceba que nesse caso nós precisamos aplicar logaritmos em ambos os membros. Aplicando logaritmos em ambos os membros, nós temos a seguinte ideia, olha lá, ó. Log de x na base a igual a log de a na y na base a. Pessoal, aqui a gente só está indo direto, né? Mas a ideia é, como é uma potência, a gente vai jogar aqui multiplicando. Log de a na base a a gente sabe que é 1, então o y é igual ao log de x na base a, ok? Ou seja, a inversa da função logarítmica é a exponencial a na x, ok? Então, temos que a função logarítmica é a função inversa da exponencial e vice-versa. Bom, então, se elas são funções inversas, nós temos aqui o gráfico da função inversa, comparando aqui a relação exponencial e logarítmica, tá? Então, olha lá, a figura representa f de x como a inversa de g de x e vice-versa. Lembra que a função inversa são gráficos simétricos a bissetriz. Então, existe essa simetria dos gráficos em relação à reta R que foi traçada aqui para nós, tá? Que são os quadrantes ímpares, né? A bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, esse é o gráfico da função inversa em relação logarítmica e exponencial. Bom, determine a inversa da função que foi dada para nós. Então, lembra lá o que a gente tem que fazer. Vamos pegar f de x e vamos chamar de y. Depois, nós vamos trocar y por x e x por y. Ok? Olha lá. O y virou x e o x virou y. O objetivo agora é nós aplicarmos as propriedades do logaritmo e isolar o valor do y, tá? Então, aplicando as definições, né, as propriedades do logaritmo, nós temos que o y, olha lá, isolando o y, é 3 na x mais 1 sobre 4, ou seja, a função inversa é 3 na x mais 1 sobre o 4. Então, aqui a gente aplica a função inversa normal, aquele passo a passo que a gente já aprendeu lá em funções. Bom, vamos fazer aqui mais um exercício, olha lá. A altura média do tronco de certa espécie de árvore evolui segundo o modelo matemático. Então, ele deu aqui um modelo para a gente, né? Que é uma fórmula que vai calcular aí a altura, tá? Então, nós estamos calculando a altura média desse tronco. O HT em metros, então a gente tem a medida em metros, e T em anos. Se uma dessas árvores for cortada, quando o seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, o tempo em anos transcorrido da plantação ao corte foi, ou seja, a altura média desse tronco chegou a 3,5. Então, esse 3,5 nada mais é do que o HT, né, pessoal? Então, vamos substituir, olha lá. No lugar do H de T, vamos colocar 3,5 metros, né? E vamos aplicar aqui as definições de logaritmo. Então, 1,5 está somando, a gente passou subtraindo, ficou igual a 2. Perceba aqui, então, que ficou 2 igual a log de T mais 1 na base 3. Vamos fazer aquela voltinha, né? Então, 3 na 2 é igual a T mais 1. Então, nós temos ali que o T vai ser igual a 8. Temos, então, que o tempo vai ser 8 anos, né, pessoal? 8 anos, porque o tempo ó, está em anos. Então, nós temos aqui que vai ser em 8 anos. Então, a letra correta é a letra B.
Bom, ao estudar o crescimento das palmeiras, na cidade de Palmeirópolis, constatou-se que a função que descreve esse crescimento em metros após t anos então nós temos aqui a função f de t igual a 3 elevado a log de 2t menos 1 na base 2. Quantos anos são necessários para que uma determinada palmeira atinja 27 metros de altura? Pessoal, muito parecido com o exercício anterior, né? Bom, f de t é o cálculo da medida aí do crescimento dessa palmeira, né? Então ele falou que atingiu 27 metros. Então vamos colocar aqui, ó, igual a 3 elevado a log de 2t menos 1 na base 2. Então aqui nós vamos resolver muito parecido com a equação exponencial, né, pessoal? Então nós temos que igualar as bases. O 27 dá para a gente colocar na base 3, vai ficar 3 na 3 igual a 3 elevado a log de 2t menos 1 na base 2. Como nós igualamos as bases, agora vamos igualar os expoentes. Então ficou 3 igual a log de 2t menos 1 na base 2, ok? Vamos fazer aquela ideia da voltinha, né? Ó, 2 na 3 é igual a 2t menos 1. Então, 2 na 3 é igual a 2t menos 1. Vamos isolar o t. Então, 2 na 3 é 8, mais 1 igual a 2t. Então, você tem 9 sobre 2 igual a t. Ou seja, o t é igual a 4,5. Beleza? Bom, então ele está perguntando em quantos anos. São 4 anos e meio, ou seja, 4 anos e 6 meses. Beleza? Bom, pessoal, então essa aulinha vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.